Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a Embasa. Nas lições de hoje, nós trataremos acerca da legislação estadual, da Lei Estadual 12.602 de 2012, lei esta que estabelece a criação da AGERSA, da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia, tá? Vejam só, o primeiro grande ponto, quando a gente trata de uma instituição, quando a gente trata, neste caso, aqui da AGERSA, o primeiro detalhe que a gente precisa entender é o seu significado. Quando nós falamos da AGERSA, nós estamos falando de uma agência reguladora. Isso é um grande ponto, porque quando eu falo em reguladora, eu já vou definir mais adiante o objetivo de criação desta autarquia. Então é uma agência reguladora de saneamento básico ou dos serviços públicos de saneamento básico do Estado da Bahia. Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. A gente não pode deixar de ter em mente, quando nós pensamos em determinada entidade, que ela possui uma natureza jurídica. E esse é o primeiro grande ponto quando a gente vai estudar determinada entidade. A natureza jurídica, quando a gente pensa na AGERSA, é de uma autarquia estadual. Trata-se de uma autarquia estadual. Por ser uma autarquia estadual, nós teremos alguns desdobramentos. E estes desdobramentos é o que nós chamamos aqui de características. Dentre estas características, nós temos a primeira grande característica é a AGERSA, ela integra a administração pública indireta. Ela integra a administração pública indireta. Justamente por integrar a administração pública indireta, que nós devemos observar o seguinte: nós temos aqui o Estado da Bahia, que integra a administração direta através de seus órgãos, e nós temos aqui a AGERSA, que é a Agência Reguladora de Saneamento Básico, que está inserida no Estado da Bahia. Então, o primeiro grande detalhe é que se eu tenho um processo de criação e esse processo envolve uma autarquia, é porque ela foi criada por lei. Então, necessariamente, nós estamos diante de uma autarquia e, portanto, ela é criada por lei. Qual é esta lei de criação? É justamente a lei estadual 12.602, como está traçado aqui em cima, de 2012. Foi ela a responsável pela criação da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia. Consequentemente, quando isso é efetuado, nós estamos diante da criação de uma pessoa jurídica.
Só que aqui qual é o grande cuidado? Que a AGERSA, ela é criada com alguma finalidade. Quando eu falo da finalidade, nós estamos falando de objetivo, tá? Eu chamo a atenção que esta finalidade, ela aparece na lei que eu acabei de citar como o objetivo de criação da AGERSA. Nós temos a ideia da regulação e fiscalização. Regulação e fiscalização. E essa regulação e fiscalização envolve os serviços públicos de saneamento básico. A regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. De saneamento básico, tá? Aqui é de extrema importância a gente entender o seguinte: se a finalidade, se o objetivo de criação da AGERSA é este, se ela estiver descumprindo a finalidade, não faz sentido nenhum dela ser mantida como existente. Então é por isso mesmo que o Estado da Bahia exercerá, então o Estado da Bahia exercerá sobre a AGERSA um controle. Este controle, ele é denominado de controle finalístico. É um controle finalístico. Este controle finalístico, ele é também chamado no âmbito do direito administrativo de poder de tutela, que é justamente o poder de fiscalização das entidades da administração direta frente às indiretas, ou ainda supervisão. Parece-me claro que o Estado da Bahia, ele possui diversas tarefas. Eu preciso de alguém dentro do Estado da Bahia para fiscalizar a atuação da AGERSA. Então, a gente vai dizer que a AGERSA, ela está vinculada ao Estado da Bahia através de uma secretaria que trate dos aspectos atinentes ao saneamento, tá? Vinculada, se você pegar a lei, ela vai estar escrita assim, que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Cuidado, isso não é verdade no cenário atual. A AGERSA, ela não está vinculada à SEDUR. Hoje a AGERSA, ela está vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. É a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Ela, observe que se você observar no site da AGERSA, esse site, tá? O sítio eletrônico, ele cita justamente esse ponto, que é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, e não a SEDUR, como está citada na legislação. Então vamos pegar aí justamente a Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento, tá? Isso você pode pegar no início especificamente do site
envolvendo o sítio eletrônico oficial, especificamente da AGERSA, ok? Venha comigo. Observe o seguinte ainda. Preste atenção para que você consiga enxergar alguns fatores essenciais e imprescindíveis para que você consiga desenvolver bem a análise da legislação. Além desse ponto, nós temos duas grandes atenções. Qual é a atenção 01 que nós devemos citar acerca da AGERSA? A atenção 01 é a seguinte, que a AGERSA, ela está sujeita a regime próprio. Como assim regime próprio? Regime próprio, que é, quando eu falo regime, eu estou falando de regime jurídico. Eu estou falando de conjunto de normas aplicáveis a determinada entidade. Então, ela está sujeita a um regime jurídico próprio, que é aplicável não só à AGERSA, mas sim às entidades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Isso é de extrema importância. Então, aplicável às entidades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico. Tá? Essa determinação, esse regime jurídico próprio, ele é estabelecida pela lei nacional que estabelece as diretrizes do saneamento básico no Brasil. Esta lei é a Lei 11.445 de 2007, de janeiro de 2007. Ela estabelece as diretrizes, é a lei nacional que trata do sistema de saneamento básico no Brasil, tá certo? É uma lei nacional acerca destes aspectos. Chama atenção ainda para uma observação de número 2. A atenção 02 envolve o seguinte: a atenção 02, ela estabelece a questão atinente à possibilidade de celebração de convênios de cooperação, envolvendo o Estado da Bahia e os municípios no âmbito do seu território. Esses convênios de cooperação, eles têm qual objetivo? Uma gestão associada na execução de serviços públicos. Então, a gestão é um convênio de cooperação que tem o objetivo de uma gestão associada de serviços públicos. Alan, essa gestão associada é uma gestão exclusiva para serviços de saneamento? Não. Essa gestão associada, esse convênio de cooperação, eles encontram guarida no artigo 241 da Constituição Federal de 1988. Está nas disposições gerais da Constituição, já na parte final. Essa gestão associada é uma gestão associada de serviços públicos, através de convênios de cooperação, que pode inclusive gerar a criação de consórcios públicos. O que nós temos aqui, no entanto, na lei de criação da AGERSA, é uma gestão associada de serviços públicos, lógico, que estejam ligados à atividade da AGERSA, que é justamente de saneamento básico. Chama a atenção que o estabelecimento desses convênios de cooperação permitem o seguinte: permite a delegação ainda à AGERSA
delegação à AGERSA das atividades de regulação e de fiscalização dos serviços que estão prestados no âmbito dos municípios. Então, delegação à AGERSA das competências municipais, de regulação e de fiscalização dos serviços desenvolvidos no âmbito dos municípios, tá? Neste cenário, é de extrema importância que a gente chame a atenção para o seguinte: quando nós pensamos em entidades que fazem parte da administração indireta como um todo, elas são dotadas de autonomias. Nestas autonomias das entidades, nós temos entidades que possuem autonomia que nós chamamos de PAF. Nós chamamos de PAF. Cuidado, porque esse P aqui é um P de patrimonial e não de política. Só quem tem autonomia política, ou seja, autonomia para fixar as próprias políticas públicas, são os entes federativos, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, e o DF. Só que as entidades de administração indireta possuem autonomia patrimonial, administrativa e financeira. Patrimonial, administrativa e financeira. Nessa linha, a gente precisa efetuar uma análise individualizada destas autonomias. Nesta análise individualizada, o primeiro ponto que nós temos é justamente a análise da autonomia administrativa. Essa análise de autonomia administrativa, ela tem diversos desdobramentos na lei de criação da AGERSA, vários, como por exemplo, você tem órgãos públicos próprios, como por exemplo, você tem competências de natureza administrativa própria, mas aqui o que me interessa especificamente é uma autonomia administrativa específica, que envolve a possibilidade que é dada à AGERSA de firmar com o poder público através da SEDUR pela lei de criação da AGERSA, mas aqui a gente sabe que atualmente é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento. Envolve o seguinte: a possibilidade de celebração de contrato de gestão. Esta celebração de contrato de gestão é uma celebração que envolve quem? Que envolve, nas diretrizes da lei, o poder público. Só que quando se menciona o poder público, ele fala que é através da SEDUR. Não é a SEDUR, não é mais a SEDUR. Hoje é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, entre o poder público e os administradores, especificamente da AGERSA. E os administradores da AGERSA. Esta fixação, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da fixação de um contrato de gestão? Toda atenção para este aspecto. O grande objetivo da celebração do contrato de gestão é a ampliação de autonomia. Só que quais autonomias? É o que eu chamo de FOG. Ampliação de autonomia financeira. Não, então veja que não é só administrativa, orçamentária e
gerencial. Esses desdobramentos, eles seguem as diretrizes do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988. Esse contrato de gestão, ele possui algumas características obrigatórias. Essas características, primeiro, existe a fixação de metas de desempenho. Além da fixação de metas de desempenho, nós temos a necessidade de uma análise de resultados. Só que no âmbito desta análise de resultados, a gente precisa tomar alguns cuidados. Deve conter os critérios, o controle e os critérios de avaliação desses resultados. Controle e os critérios de avaliação dos resultados. Até inclusive para que a AGESA consiga cumprir efetivamente as suas metas de desempenho. Frise-se aqui que caso essas metas sejam alcançadas, elas precisam ser feitas dentro de um prazo determinado. Este prazo determinado é um prazo de 1 ano. A vigência é de 1 ano. Essa vigência cabe prorrogação. Nos termos da própria lei de criação, que apesar de não dizer o tempo, em regra, é por igual período. Este prazo determinado é justamente para que a gente consiga observar se as metas que foram traçadas, elas foram cumpridas dentro dos critérios pré-estabelecidos na legislação. Chama a atenção para o seguinte: caso se enquadre na condição de cumprimento dos requisitos do contrato de gestão, passa a existir ainda a qualificação como agência executiva. Então não é que deixe de ser agência reguladora. Uma coisa é ser agência reguladora, atividade de regulação e fiscalização de atividades. E ela também é um acréscimo, é uma adjetivação, é uma qualificação para passar a ser agência executiva. Então é muito simples. Quando eu falo assim, vermelho, esse é o piloto. Não é isso? Quando eu falo azul, aqui eu já estou me referindo piloto, apagador. Quando eu falo agora assim, azul, isso já é uma adjetivação do piloto, é a mesma coisa. Quando eu falo autarquia, fundação, é o nome. Quando eu falo agência executiva, é uma adjetivação da autarquia. Tá? É uma adjetivação da autarquia. Então, a grande caracterização, a grande atenção que é necessário ter é o seguinte, que a AGESA, ela é uma autarquia em regime especial. Por ser uma autarquia em regime especial, isso a qualifica na condição de uma agência reguladora, que é o papel dela, que é o objetivo de criação. E além disso, essa AGESA, caso ela celebre o contrato de gestão e cumpra as metas e mantenha o cumprimento dessas metas,
ela pode ser enquadrada na condição de agência executiva. Por exemplo, seguindo as diretrizes da legislação federal, essa agência executiva, por exemplo, ela pode dispensar a licitação por valores bem maiores, o dobro do que as autarquias comuns podem. Tá? Por exemplo, no caso de uma compra, o limite para contratar essa licitação é um limite de R$8.000. Quando é uma agência executiva, esse limite é de 16 mil. Tá? Você diminui uma formalidade enorme, isso gera uma autonomia financeira. Tá? Chama ainda a atenção de vocês que essa agência, veja que ela está vinculada ao poder público estadual. Como essa agência está vinculada, faz-se necessário aqui a apresentação do relatório anual das atividades. Apresentação do relatório anual das atividades. A apresentação do relatório anual das atividades, todo cuidado para o seguinte, qual é o cuidado que você precisa ter? Este relatório anual determina que a AGERSA, ela sofre ainda controle. Não é porque ela tem autonomia que não existe o controle. Neste relatório anual das atividades, o que é que deve conter? Quais são as características? Características importantes. Característica de número 1. Cumprimento das políticas do setor. Quando nós falamos em setor, eu estou falando justamente do setor ligado ao saneamento básico. Segunda característica marcante do relatório anual: concretização das metas estabelecidas no contrato de gestão. Então veja que esse relatório anual ele serve ainda para evidenciar o cumprimento das metas estabelecidas no contrato de gestão. Chama atenção ainda que deve existir o encaminhamento desse relatório dentro de um prazo. Então, nós temos ainda um prazo de encaminhamento e a quem é feito o encaminhamento. Esse relatório, ele é encaminhado ao Poder Público Estadual. A legislação fala ainda em SEDUR. Mais uma vez, a gente não pode falar em SEDUR. Como eu disse, atualmente é a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento, tá? E existe um prazo para este encaminhamento. O prazo é um prazo de 90 dias a contar do encerramento, do exercício. Beleza, galera? Então essas foram as diretrizes iniciais envolvendo a lei de criação da AGERSA. É isso aí, galera! E estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu, galera!